Agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá no profeta Jonas, capítulo de número 4. Nós estamos praticamente encerrando essa série de mensagens expositivas em Jonas. Pastor Milton vai nos conduzir na nossa última mensagem no próximo domingo, fazendo dessa então a nossa penúltima mensagem no livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 4, versículos 1 a 5. Se você puder, quero te convidar a ficar em pé. Vamos ler juntos a palavra poderosa do Senhor, rogando a Ele que fale ao nosso coração. Jonas, capítulo de número 4, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma iramada e repousou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Vamos orar? Pai Santo, nós te rogamos agora que a tua palavra, Senhor, viva e cortante está diante de nós. Que o Senhor fale ao nosso coração. O único objetivo, Senhor, a nossa maior ambição é ouvir o Senhor falar com cada um de nós. Como nós somos dependentes da tua voz, Senhor. A tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés e para o nosso caminho. E sem a tua palavra nós estamos completamente cegos e perdidos. Por isso nós te rogamos nessa noite, Senhor, vá fundo ao nosso coração. Escruta, ó Deus, o mais profundo do nosso ser. Fala conosco, nos endireite, nos coloque diante da tua vontade. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, querido. Irmãos, quando nós pensamos em nosso coração e como nosso coração se torna muito facilmente preso e inclinado à idolatria, nós podemos chegar a uma conclusão de que o nosso coração, de que o coração humano, o coração do homem caído é, no final das contas, uma fábrica de ídolos que não para de trabalhar nem sequer um minuto. O nosso coração, com muita insistência, insiste em produzir e em nos propor coisas, pessoas, circunstâncias e situações que podem tomar o lugar de Deus no nosso coração. Tudo, absolutamente tudo pode se tornar um ídolo para nós. Não é à toa que no mundo antigo, no mundo pagão, você encontrava ídolos produzidos por mãos humanas para cada uma das pretensões, planejamentos e projetos humanos. Um ídolo para plantação, um ídolo para rogar ao Senhor chuva, um ídolo para descrever o sexo, um ídolo para descrever dinheiro, posse, um ídolo, quem sabe, para descrever fama, autoridade, enfim. A idolatria, ela não tinha limites e os ídolos existiam para absolutamente tudo. E o ponto é que essa não é apenas uma marca da antiguidade, isso não é apenas uma marca da história dos seres humanos. Isso faz parte da nossa vida ainda hoje. Porque os ídolos fazem parte da nossa vida de maneira muito presente e muito constante. Talvez de maneira sutilmente distinta. Hoje nós não tenhamos ídolos assim palpáveis, materiais. E as pessoas não ficam exatamente adorando imagens que as remetem a algum ídolo. Exatamente. Não de maneira tão generalizada. Mas o fato é
que a idolatria está no nosso meio. Vivemos em um tempo em que se idolatra muito dinheiro, fama, posse, nome. As formas de se manifestar isso são diferentes, mas ainda assim há idolatria no coração do homem. Os ídolos podem tomar maneiras muito complexas de se manifestar na nossa vida. Por exemplo, é possível pensar em ídolos pessoais, como alguém que almeja e anseia demais algum tipo de autopromoção, ou alguém que pensa demais em sua aparência, no seu corpo, no seu nome, na sua fama, nos seus próprios recursos. Ídolos também podem tomar formas culturais. Ídolos podem ser manifestados, por exemplo, na nossa expectativa de que a tecnologia humana vai resolver todos os nossos problemas, de que a medicina moderna vai resolver todas as nossas dificuldades na área de saúde, de que um governo pode resolver todos os problemas que nós vivenciamos, ídolos culturais. Mas é possível também que a idolatria tome formas intelectuais, como, por exemplo, as ideologias que estão ao nosso redor e nos circundam o tempo inteiro. Pensamentos, posições, visões de mundo, ideologias que se tornam idolatria no coração do homem, ídolos contemporâneos, mas ainda assim, ídolos. Tudo pode tomar esse formato. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que o mais terrível a respeito da idolatria é que os ídolos escravizam. Quando o coração do homem se torna sujeito a idolatrar algo, e tudo pode se tornar um ídolo para nós, a idolatria nos escraviza. O homem se torna obcecado por aquilo que ele mais almeja, por aquilo que ele mais ama, e ele então fica obcecado, preso, como que numa armadilha, sujeito a essas paixões do seu coração. Ídolos escravizam. Ídolos cobram caro de nós. Porque a idolatria pede tudo que nós somos. Ídolos não querem apenas uma parte do nosso ser, eles querem tudo. Tudo. E por fim, os ídolos sempre vão nos desapontar. Porque quando nós pegamos coisas passageiras, circunstanciais, quando nós idolatramos coisas, pessoas, nós descobrimos no fim que nada disso é capaz de suprir o espaço, o buraco e o vazio que só Deus pode suprir no nosso coração. Por fim, todos os ídolos vão nos desapontar. Mas o que isso tem a ver com esse texto de Jonas? Como é que nós olhamos para esse texto de Jonas e compreendemos essa relação entre os ídolos do coração e esse profeta? Se você olhar para a sua Bíblia, e eu queria que você acompanhasse comigo agora, eu queria que você percebesse que o texto que nós acabamos de ler começa com uma reação muito inesperada. O versículo de número 1 diz que Jonas se desgostou extremamente e ele ficou irado com tudo o que tinha acontecido. Mas é interessante porque então há uma tensão muito grande entre Jonas capítulo 3, versículo 10 e Jonas capítulo 4, versículo 1. Porque o versículo de número 10 do capítulo 3 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho, se referindo aos ninivitas, aquele povo para quem Jonas não queria pregar, mas ainda assim, relutante, pregou. E o texto diz: e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Quando a gente lê esse versículo de número 10 no capítulo 3, nós esperamos, ou esperaríamos que o primeiro versículo do capítulo seguinte, nós encontrássemos uma reação diferente da que nós encontramos aqui. Nós talvez poderíamos dizer que nós esperaríamos alegria por parte do profeta, não é? Esperaríamos que Jonas estivesse muito feliz, satisfeito, alegre. Afinal, pecadores, odiosos, homens iníquos, duros de coração, inimigos de Jonas, se converteram, se quebrantaram diante de Deus, expressaram verdadeiro arrependimento do seu mal. Era para esse profeta estar rindo, dando graças a Deus, jubilante. Mas essa não é a reação dele. Nós esperaríamos também uma satisfação por parte de Jonas, não é? Sensação de dever cumprido, alguém satisfeito.
Afinal de contas, os frutos da pregação de Jonas foram exponenciais. Ninguém podia imaginar que uma mensagem tão pequena, de um profeta tão relutante, com tanto mau gosto, com tanta preguiça, com tanta indiferença de pregar, pudesse produzir tantos efeitos assim. É extraordinário. Extraordinário. Imagine você, Deus te usa no impacto evangelístico, e você recebe a palavra de alguém, e alguém diz para você, você tem 5 minutos para entregar uma mensagem. E em 5 minutos você traz uma palavra e todas as pessoas que estão naquele ambiente te ouvindo se convertem. Meu Deus, era para no mínimo Jonas dizer, Senhor, estou muito feliz com isso. Que pregação extraordinária. Mas não é isso que nós encontramos em Jonas. Nós esperaríamos também, talvez, da parte de Jonas, surpresa. Afinal de contas, o retorno foi muito extraordinário. Esse era um povo muito duro. A história nos conta que os ninivitas eram maus, homens iníquos, malignos nas guerras, maltratavam de maneiras absurdas os seus inimigos, era um povo endurecido. E com a palavra de Deus, Deus provocando arrependimento em seu coração, eles de fato se quebrantaram diante de Deus. Jonas deveria estar completamente surpreso de dizer, Senhor, quão maravilhoso é a tua graça. Olha isso que aconteceu. Eles eram os inimigos cruéis, agora estão arrependidos. Mas essa não é a reação de Jonas. Não é assim que Jonas reage. A reação de Jonas foi contrária a tudo isso. O texto é muito claro de dizer que Jonas se desgosta. E se desgostou extremamente e ficou irado. Eu gosto de pensar quão enfático é esse texto na sua tradução literal. Se a gente fosse traduzir bem literalmente, mas bem literalmente, o hebraico desse texto seria alguma coisa do tipo, isso foi mal para Jonas, com grande mal. Bem literal seria isso. Jonas achou aquilo mal, e muito mal. Era um grande mal. A misericórdia de Deus com aqueles ninivitas era algo terrivelmente mal para Jonas. Jonas não aceitava a misericórdia de Deus. Aquilo que agradava o coração de Deus não agradava o coração de Jonas. Deus se agradou em derramar graça sobre aqueles homens quando se arrependeram dos seus pecados e se quebrantaram. Esse era o agrado de Deus, mas não era o agrado do coração de Jonas. Jonas não se agradava daquilo que Deus se agradava, mas julgava que era mal, muito mal. O Senhor esperava arrependimento daqueles ninivitas, não é à toa ele mandou o seu profeta pregar palavras de juízo. Deus realmente exige do ser humano arrependimento verdadeiro de seus pecados. Mas o mesmo Deus que exige arrependimento de pecados por parte do homem, é o mesmíssimo Deus que está pronto a receber o mais terrível de todos os pecadores quando ele se arrepende. Deus exige arrependimento, mas está pronto para receber o mais vil pecador com o coração quebrantado. Jonas não aceitava isso. Jonas tinha mais paixão do que compaixão. Mais paixão pela ideia de proteger sua nação, de proteger o seu povo, de que eu sou um israelita, Deus tem um pacto conosco, Deus nos ama, eles são os nossos inimigos, eu sou apaixonado com essa ideia, então não tem espaço no meu coração para compaixão. Mas qual é o real problema de Jonas aqui, irmãos? O que é que está acontecendo no coração desse profeta de verdade? Qual é o problema dele? O versículo de número 2 revela para nós de maneira muito clara qual é o verdadeiro problema de Jonas. E talvez Jonas 4, versículo de número 2, seja o versículo mais importante de todo esse profeta, de toda essa história. Para compreender tudo o que está acontecendo nessa história do início ao fim. O egocentrismo de Jonas era tão profundo. Jonas estava tão preso a si mesmo, tão dobrado dentro de si, preso às suas próprias vontades e ideias, que Jonas estava impedido de participar da alegria de Deus. Jonas não queria participar do júbilo celestial. Jonas não queria participar da festa do arrependimento. Por causa do seu egocentrismo.
por causa da dureza do seu coração, de um coração voltado para si mesmo, fechado em si mesmo, aprisionado em si mesmo. Jonas faz aqui, no versículo de número 2, uma oração. E a oração que Jonas faz aqui é muito oposta àquela oração que ele faz lá no capítulo de número 2, você se lembra? Quando ele vai para o ventre daquele grande peixe, Jonas ora. Capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Mas lá ele ora com quebrantamento. Lá ele ora com clamor. Lá ele ora dizendo, realmente, Senhor, o Senhor é Deus de misericórdia. E eu errei, e eu pequei. Mas agora aqui Jonas faz uma oração completamente distinta. E uma oração que revela o centro do seu problema, o motivo do seu desgosto. E eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes da oração que Jonas faz no versículo de número 2. O primeiro detalhe que eu queria que você não deixasse passar despercebido é o quanto essa oração é uma oração autocentrada. Olhe comigo para o versículo 2. Jonas, por algumas vezes, utiliza as palavras eu, minha, meu, de maneira muito enfática. Eu disse, essa é a minha terra, eu me adiantei, eu sabia. Na língua hebraica em que esse texto foi escrito, Jonas utiliza a expressão eu, ou meu, ou minha, quase 10 vezes em uma oração de um versículo, ou um versículo e meio. Isso revela o fato de que Jonas aqui é alguém muito autocentrado. A sua oração não é oração de quebrantamento, não é uma oração de dependência de Deus, é uma oração de alguém que está se aproximando de Deus e dizendo eu. Revela o seu egocentrismo, a sua preocupação demais com as suas próprias coisas. Quando eu estava lá na minha terra, eu disse para o Senhor, eu. Jonas é alguém obcecado consigo mesmo, preso a si mesmo. Segundo lugar, essa também é uma oração marcada por questionamento. Eu queria que você observasse o quão petulante Jonas é aqui. O quão atrevido ele é. A pergunta que ele diz, não foi isso que eu te disse, Senhor, estando ainda na minha terra? Que tipo de conversa é essa com Deus, Jonas? Não foi assim que eu disse para o Senhor? É como se Jonas estivesse dizendo para Deus, Deus, como é que o Senhor pode ser justo e bom ao mesmo tempo e ainda assim apoiar o mal? Eu não consigo aceitar como o Senhor está apoiando o mal, como o Senhor está libertando ninivitas. Isso não faz sentido para mim. Eu não consigo entender essa história de que o Senhor é bom e justo ao mesmo tempo. Isso para mim não faz sentido. É interessante porque nessa passagem e na sua Bíblia, a palavra Senhor deve estar em caixa alta, letras maiúsculas. Confira aí se na sua Bíblia está assim. Porque todas as vezes que nas nossas Bíblias, na nossa tradução, a palavra Senhor aparece em letras maiúsculas, é porque a palavra hebraica que está ali atrás sendo traduzida é a palavra Yahvé. É o nome pactual de Deus. Em boa parte das traduções, deve estar assim, caixa alta, letras maiúsculas. É porque às vezes o nome de Deus pode ser outros, como Elohim, Adonai, ou outros nomes que são dados para Deus, mas quando o nome Yahvé é utilizado, é porque esse é o nome pactual de Deus. O Deus que fez aliança com Israel. O Deus que disse, eu sou o que sou. Eu sou o Yahvé, o Deus dos exércitos, o Deus que fez pacto com vocês. E é interessante porque aqui Jonas usa exatamente esse nome. Como se Jonas estivesse querendo dizer, como é que o Senhor, sendo o Yahvé, pode ser fiel à sua aliança com Israel e ainda assim salvar os inimigos. E sabe o que Jonas está fazendo aqui? Como é que o Senhor pode ser o Yahvé, o Deus pactual? Isso faz sentido para mim, Deus. Em sua arrogância para confrontar o próprio Deus, Jonas é capaz de usar até mesmo a palavra de Deus contra Deus. O versículo de número 2 é uma citação quase que literal de Êxodo 34, versículos 6 e 7. Só que eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Se você puder abrir sua Bíblia muito rapidamente comigo em Êxodo 34, você vai perceber em Êxodo 34, versículos 6 e 7, que Jonas não cita a passagem toda. Ele só cita uma parte.
Porque em Êxodo 34, versículo 6 diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, e que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão e o pecado. Jonas só cita até aqui. Jonas não cita o resto. Porque o restante diz: ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos pais, até a 3ª e 4ª geração. Por que Jonas cita só a metade do texto de Êxodo 34, 6 e 7? Porque Jonas está querendo insinuar. Jonas está querendo de alguma forma provocar a ideia de que Deus é um bondoso, mas de que Ele não é justo. É por isso, Deus, que eu não queria pregar. É por isso que eu não queria anunciar. Porque o Senhor é clemente, o Senhor é misericordioso, o Senhor é tardio em irar-se, o Senhor é grande em benignidade, o Senhor se arrepende do mal, ponto final. O Senhor é bonzinho demais. Deus, o Senhor é muito bonzinho e o Senhor não é justo. Dessa vez o Senhor foi longe demais. É como se Jonas estivesse insinuando isso para Deus. É como se Jonas estivesse dizendo isso diante do Senhor. O Senhor é muito bom, o Senhor é muito bonzinho, mas parece que o Senhor não é muito justo, Deus. Porque como é que o Senhor pode salvar homens iníquos e pecadores? Essa é uma péssima teologia, se refletindo numa péssima oração. Jonas usa a palavra de Deus quando o próprio Deus e enfatiza a bondade de Deus, deixando de lado a sua justiça. Mas, querido, eu queria que você fosse mais fundo ainda comigo no coração de Jonas. Eu queria te convidar para a gente ir mais fundo ainda do que está acontecendo aqui. Qual é a raiz do problema? Qual é a raiz do descontentamento desse profeta? E no nível mais profundo que esse texto nos leva a perceber, nós encontramos o fato de que o descontentamento do profeta estava enraizado na idolatria do seu coração. Porque lá no capítulo de número 2, ainda dentro daquele grande peixe, Jonas havia orado, clamando a Deus por sua vida. Versículo de número 7 do capítulo de número 2. Ele clama pela vida dele, ele quer ser salvo, ele quer ser protegido, ele não quer morrer, ele não quer que sua vida se acabe, ele quer que a graça de Deus o alcance. Mas agora no versículo de número 3, Jonas termina a sua oração fazendo um pedido estranho a Deus. Ele diz no versículo de número 3, Senhor, tira a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Irmãos, esse é o tipo de pedido que Jonas faz aqui, chocante. Porque ele revela a idolatria do coração de Jonas. Primeiro, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que Jonas tem algo que ele valoriza mais do que obedecer o próprio Deus. Senhor, eu prefiro morrer. Tira minha vida. Seu egocentrismo, sua preocupação com Israel, se tornou para Jonas não mais uma preocupação sadia. O amor e o zelo de Jonas pelo seu povo já não era mais sadio. Havia se tornado um ídolo no seu coração. Jonas tinha algo que era mais valioso para o seu coração do que obedecer a Deus. Além disso, Jonas tem algo que ele valoriza mais do que a conversão de milhares de pessoas. Jonas prefere as paixões do seu coração do que a conversão de tantas outras vidas. Jonas preferia o seu provincialismo, a sua prisão com Israel e suas preocupações tão da sua terra, do seu povo, do que com a conversão de pessoas que estavam se quebrantando e se arrependendo diante de Deus. E por fim, Jonas tem algo que ele valoriza mais do que a própria vida. Senhor, tira minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Interessante porque o Senhor faz um questionamento para Jonas no versículo de número 4. O Senhor se aproxima dele com graça, com uma paciência, uma longanimidade próprias só do Senhor. E o Senhor pergunta a Jonas, Jonas, é razoável isso? É razoável essa sua ira? Interessante que a palavra ira aqui é uma tradução de Jonas, é razoável que você esteja queimando por dentro. Você está queimando de ira, Jonas.
E Deus está perguntando para Jonas: Jonas, isso é razoável? Você acha que isso faz sentido, Jonas? Você acha que tem razão de ser o que você está sentindo? Tanto ódio? Senhor, eu te usei. Sua pregação produziu frutos extraordinários. Inimigos se converteram, se quebrantaram diante de mim. Jonas, você precisava estar se alegrando. Precisava de surpresa, de satisfação. Jonas, não faz sentido. Você está queimando por dentro de tanto ódio, de ira. Isso não é razoável, Jonas. Você acha que é razoável? O texto termina dizendo, no versículo de número 5, que para a pergunta que Deus faz a Jonas, Jonas não responde sequer uma palavra. Jonas não fala nada. Deus pergunta: Jonas, é razoável essa tua ira? Jonas se cala. E o texto diz que Jonas sai da cidade, se assenta ao oriente da cidade, repousa debaixo de uma sombra e fica ali aguardando o que aconteceria com aquela cidade. Ele havia dito que se Nínive não se convertesse em 40 dias, o Senhor traria juízo. E a sensação que a gente tem é que Jonas seria capaz de esperar mais 39 dias sentado ao oriente dessa cidade, esperando. Talvez Deus mude de ideia. Talvez na metade dos dias olhando para o céu e pensando: está ficando vermelho, vai vir fogo a qualquer hora dessa. Esse povo não deve ter se arrependido tanto assim, não. Eu vou insistir, vou esperar mais um pouquinho. O Senhor falou 40, deve ser 40. Jonas não se quebranta diante de Deus. Ele está preso. Ele sai para fora da cidade e espera que o juízo de Deus venha. Mas agora eu queria levar você a perceber como é que esse texto fala ao meu coração e ao seu coração. O que nós podemos aprender com isso? Com o coração de um profeta que é desnudado e revelado diante de nós aqui. Eu queria que você percebesse que a oração de Jonas, de que o profeta está sentindo aqui, não revela o coração de um crente quebrantado, mas revela um coração de alguém idólatra. E daqui nós podemos tirar lições valiosas para o nosso coração, e a primeira delas é de que eu e você somos movidos pelos amores do nosso coração. E aquilo que nós amamos mais governa a nossa vida. Eu e você somos, como diz um teólogo chamado James Smith, nós somos amantes orientados pelo nosso coração. Os nossos amores dirigem a nossa vida. O nosso coração é como uma bússola da nossa alma. E ela aponta para aquilo que nós mais amamos. E aquilo que nós mais amamos nos governa. Controla a nossa vida. Jonas se torna um homem, um profeta obcecado por aquilo que Deus não amava. Jonas não quer amar aquilo que Deus tinha como amor no seu coração. Deus ama e se alegra em ver pecadores ímpios, arrependidos e quebrantados, mas Jonas não compartilha do mesmo amor de Deus. E os seus amores pessoais passam a governar a sua vida. Talvez Jonas amasse demais a sua autojustiça e a sua segurança de que ele era melhor do que aqueles homens. Talvez Jonas amasse demais o seu próprio povo e de um zelo saudável se tornou em um amor doentio. Ao ponto de achar que a graça de Deus não poderia ser derramada sobre ninguém mais. Querido, eu queria que você entendesse que nós somos dirigidos pelos amores do nosso coração. E o que nós amamos mais precisa nos preocupar. O que é que você ama mais? O que é que você ama mais que tudo nessa vida? O que é que enche o seu coração e você diz: eu amo essas coisas? Porque o que você mais ama, no final das contas, vai governar você. Jonas não é um profeta perfeito, porque só Jesus pode ser. Porque Jesus, sim, amou a vontade do Pai, se submeteu à vontade do Pai e amou o Pai e a vontade dele até o fim. Os amores do coração de Cristo estavam alinhados com aquilo que o Pai amava. Por isso ele e o Pai eram apenas um. A pergunta para mim e para você é:
o que é que nós amamos mais? Porque pais podem amar tanto seus filhos e deixar a disciplina do Senhor de lado e justificar a desobediência por causa de um amor exagerado. Cônjuges, namorados, noivos podem se amar tanto, que deixa o pecado se tornar uma realidade nos seus relacionamentos, porque amam mais o relacionamento do que a Deus. Profissionais em quaisquer que sejam as áreas podem amar tanto o sucesso, o fruto do seu trabalho, suas conquistas, aquilo que vai dar certo, aquilo que você planejou e executou, que você pode se tornar conivente com aquilo que é errado, porque ama mais o que faz do que ama Deus. Alguém pode amar tanto ter a doutrina certa e desprezar o seu irmão ao seu lado por causa de alguns erros doutrinários que ele cometeu. Porque eu amo tanto a doutrina e esqueço de amar o Deus da doutrina. O que é que nós amamos mais? O que é que nós amamos mais? A segunda lição que eu queria que você guardasse nessa noite é de que além de sermos seres movidos pelos amores do nosso coração, nós somos seres complexos. E a idolatria dentro de nós pode se misturar com coisas, com preocupações que inicialmente são muito boas. Perceba uma coisa importante: Jonas não é um ímpio, Jonas não é um homem que odeia Deus, Jonas não é alguém que é indiferente à vontade de Deus. Não, Jonas é um profeta. Jonas foi escolhido no ventre da sua mãe para ser profeta às nações. Jonas aprendeu a palavra de Deus muito provavelmente desde cedo, desde os seus primeiros dias. Jonas devia ter boa parte do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, guardado dentro do seu coração de cor. Jonas era um homem de Deus, um homem que recebia a palavra de Deus. Deus falava diretamente com Jonas, sem intermediários. O zelo que Jonas tinha por Israel era legítimo. Ele amava seu povo, ele amava a aliança, ele amava a fidelidade de Deus. Mas às vezes a idolatria pode ser misturada no nosso coração com coisas aparentemente boas. E aquilo que é muito bom inicialmente, aquilo que é justo e agradável diante dos olhos do Senhor, pode se tornar exatamente isso, o maior ídolo do nosso coração. Irmãos, alguém pode amar tanto um ministério na casa de Deus, que torna o seu próprio ministério um ídolo do seu coração, deixa de adorar a Deus e começa a adorar a si mesmo, enquanto aparentemente adora a Deus. Nosso coração é por demais complexo, e às vezes aquilo que aparentemente é bom vai se misturando com a idolatria do nosso coração e formando algo dentro de nós, lá no oculto, mais no íntimo do nosso ser, como Jonas. A idolatria do Jonas não é uma idolatria da superfície. Jonas não estava adorando coisas que qualquer pessoa diria: isso é idolatria, hein, Jonas? Jonas, você está idolatrando tal coisa. Não eram ídolos aqui da superfície. Os ídolos do coração de Jonas eram ídolos profundos, escondidos, ocultos dentro do nosso ser, ocultos dentro do seu coração. Percebe como a idolatria em nós pode ser mais complexa do que a gente imagina? Jonas não pode ser um profeta perfeito, porque diferente de Jesus, Jonas não tem um coração centrado plenamente da vontade do Pai. Jesus é o maior profeta do que Jonas, porque a comida de Jesus era fazer a vontade do Pai. Porque o alimento constante do Senhor Jesus era se submeter ao querer do Pai. Eu e você precisamos olhar para Jonas e ver o seu erro, e olhar para Cristo e perceber o que é um coração totalmente centrado em Deus e em sua vontade. Em terceiro e último lugar, esse texto nos ensina que eu e você somos seres de adoração. Nós somos criados para adorar. Nós somos seres litúrgicos. O nosso coração foi criado por Deus para adorar ao próprio Deus.
Foi para isso que nós somos designados, criados, projetados. Esse é o propósito maior de Deus a nos criar, adorar o seu próprio nome. De tal forma que todas as vezes que nós pegamos qualquer coisa e colocamos no lugar de Deus, isso se torna um ídolo para nós. Sabe por que Jonas queria morrer? Porque Jonas tinha perdido o sentido da vida. É como se Jonas estivesse dizendo para nós: Senhor, se eu não tiver isso, Senhor, se eu não ver o juízo do Senhor se derramando sobre os ninivitas, para mim a vida não tem sentido. É interessante de que de uma maneira muito piegas, muito brega, esse tipo de idolatria está revelado em toda a nossa cultura, não é? Quantas canções de breganejo e sertanejo você já ouviu? Em que o refrão diz alguma coisa do tipo: se eu não tiver você, minha vida acaba. Se eu não te encontrar, a vida não tem sentido. Eu acordo de manhã e lembrar de você que me faz viver. É bonitinho, né? Mas é brega. É muito brega isso. Ou quantos filmes que são nos nossos cinemas em que frases lindas e maravilhosas de amor romântico dizem: você é tudo para mim, você é a minha vida, você é isso, é aquilo outro. Palavras de tudo ou nada. Minha vida não tem sentido se... Você consegue responder essa pergunta para você mesmo aí dentro do seu coração? Minha vida não tem sentido para mim se... Você consegue completar o resto? De maneira muito sincera. O que é que você colocaria no final dessa frase? Minha vida não tem nenhum sentido para mim se... Talvez você colocaria os seus filhos. Talvez você colocaria seu emprego, sua profissão. Percebe que a forma como nós preenchemos a lacuna dessa frase nos diz a respeito do sentido real da nossa vida. Sabe por que Jonas queria morrer? Sabe por que Jonas não queria se submeter à vontade de Deus? Porque Deus havia se tornado um empecilho para Jonas. Deus era um empecilho para ele. Senhor, não era isso que eu queria. Eu sabia que não ia dar certo. O Senhor é clemente demais. O Senhor é misericordioso demais. Não tira minha vida, porque para mim não faz o menor sentido mais. Parece razoável isso, irmãos. E aqui nós nos lembramos do grito de dor de Jesus no Getsêmani. Porque no Getsêmani, enquanto ele suava o seu próprio sangue, Jesus, que é um profeta superior a Jonas, Jesus, que é o verdadeiro profeta, o Filho de Deus, ao invés de dizer: Senhor, tira minha própria vida, porque eu não quero concordar com o Senhor, no Getsêmani Jesus dizia: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Por isso Jesus é superior a Jonas. O que é que você ama mais, irmão? O que é que você ama mais do que todas as coisas? Quais são os compromissos grandiosos do seu coração? Com quem você se compromete mais? O que eu quero dizer a você nessa noite, que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, para que eu e você, mortos para nós mesmos, pudéssemos deixar aos pés da cruz, pudéssemos deixar no Gólgota, no Calvário, os ídolos do nosso coração, para vivermos livres para a glória de Deus. Jesus morreu por mim e por você, para que nós não fôssemos escravos da idolatria do nosso coração, mas servos de Deus. É impossível fazer missões sem a gente se alinhar com a vontade de Deus. É impossível semear na vida de pessoas sem que a gente entenda que esse é o propósito de Deus. É impossível nós amarmos o próximo que está diante de nós se nós não amarmos a Deus primeiro de todo o nosso coração. É impossível nós doarmos nossos bens, nosso tempo, investirmos recursos no reino de Deus e nas coisas de Deus, se Deus não mover o nosso coração. Se os nossos ídolos ficarem bem guardadinhos, intactos, nas vitrines do nosso lar e do nosso coração,
E nós, presos a eles, vivemos uma vida vazia do verdadeiro significado de Deus para nós. Deixe-me terminar essa mensagem dizendo a você que nada, absolutamente nada neste mundo pode ocupar o papel de Deus. Porque nada nesse mundo aguenta ser endeusado. Nada nesse mundo suporta carregar aquilo que só Deus suporta. Nada nesse mundo pode ocupar o lugar de Deus. E é por isso que todos os ídolos do nosso coração vão nos frustrar no final das contas. Eu queria orar com você para que Deus possa nos livrar dessas armadilhas, dessas prisões, desses ídolos que às vezes insistem em nos prender, para que o nosso coração seja livre para servir ao Senhor, para semear, para amar o próximo, para nos alegrarmos com a alegria de Deus, para participarmos das festas de Deus, quando Ele chama pecadores ao arrependimento. E não nos endurecemos dentro de nós, ficando de fora da festa. Feche seus olhos comigo. Vamos orar.